Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam sentindo menos calor do que eu, que hoje está quente pra caramba. E eu também peço desculpa por vocês se vocês estão ouvindo um ruído de fundo, porque realmente tem o ventilador ligado pra mim, eu estou com a janela aberta, porque tá muito quente, apesar do calor do sol. Ainda tem uma luz aqui na minha frente para que vocês consigam me enxergar direitinho. Então estou sentindo muito calor nesse momento, tá? Então peço desculpa se vocês ouvirem um ruído chato durante a aula inteira, tá? Mas como vocês já estão vendo aí na tela de vocês, a gente vai continuar diretamente de onde a gente parou a aula passada, tá? A gente estava falando ali sobre deslocamento, né? E essa placa tem tudo a ver com isso, né? Para quem gosta de viajar, né? Com certeza já se deparou com uma placa parecida com essa. Essa placa aqui é da BR-101 e essa placa ela nos orienta quanto ao exato ponto onde você está na estrada, tendo como ponto zero, né, o início da estrada, tá? Mas o que é isso? O que é ponto zero e para que serve essa marcação? Essa marcação ela serve para nos orientar. Não quer dizer, por exemplo, que você percorreu ali 236 quilômetros. Quer dizer que do ponto zero até onde está aquela placa tem 236 quilômetros. Para isso, para a gente entender melhor, é bom que a gente volte lá para aquele exemplo de Maria e tal. Nós vimos lá, né, que a casa dela era o ponto zero, tá? Ou seja, a origem do espaço, valor zero, tá? Então, para a gente definir a posição de um móvel, é preciso escolher o ponto de origem, né, que seria o ponto zero, né? E também é preciso definir a escala. Nesse caso aqui, a escala, né, daquele exemplo lá de Maria era de 100 em 100 metros. Mas pode ser de 5 em 5 metros e de 2 em 2 quilômetros, tá bom? E também é preciso escolher uma direção, tá? A origem dos espaços ela pode coincidir com o ponto inicial de um movimento, mas isso não é uma regra, tá? Se a gente for analisar, por exemplo, aquele exemplo lá da Maria, lembra que quando a gente analisou ali da casa dela, né, até a escola, a origem do movimento era o ponto zero, certo? O nosso S0. E a origem do movimento também era o S0, correto? Porém, quando a gente analisou a distância que ela percorreu da sorveteria até a escola, o nosso ponto zero, nosso S0, continua sendo a casa dela. Mas a origem do movimento agora é aqui, ó. Tá bom? É a sorveteria, ou seja, equivale aqui a 500 metros, tá bom? Então, não confundam as coisas, tá? A origem do espaço, a origem da trajetória, o ponto zero é uma coisa, a origem do movimento é outra, tá bom? Então, com isso em mente, a gente pode passar agora, né, continuar para um outro conteúdo que complementa nessa parte aí de deslocamento, de movimento, que é o intervalo de tempo. Então, o fenômeno físico que envolve o movimento, eles não ocorrem apenas no espaço, mas também ao longo do tempo, né? Você não se desloca, você não vai de um lugar para outro simplesmente mudando do espaço que você está para um outro espaço, né? Isso ocorre dentro de um período de tempo. E o intervalo de tempo
que corresponde à duração total de um movimento, é representado pela seguinte fórmula matemática. Como a gente já viu, o delta, né, que é esse triângulozinho, sempre corresponde à variação na matemática. Estamos falando de tempo, então delta t vai ser igual ao t, que é esse final aqui, menos o t0 inicial, tá? E para a gente exemplificar isso, a gente pode voltar lá naquele exemplo lá da Maria, como vocês podem ver aqui na figura abaixo. Deixa eu botar aqui ela um pouquinho para cima para a gente poder fazer a conta. Então, vocês lembram, né? Se vocês estão com o livro, vocês lembram qual foi o instante inicial, que horas que ela saiu de casa? Ela saiu de casa às 7 horas da manhã, certo? E ela chegou na escola às 7h20, né, da manhã. Então, como é que ficaria esse delta t aí? Esse intervalo de tempo. Ficaria delta t igual a t menos t0, certo? Qual que é o meu t? O meu t, né, que é o final, é igual a 7h20. E o meu t inicial, t0, é igual a 7 horas. Então eu tenho aqui que delta t vai ser igual a 7h20 menos 7. E isso daqui, né, o nosso delta t vai ser igual a 20 minutos, tá bom? Fácil assim, né? Intervalo de tempo é uma coisa fácil de se entender, beleza? Agora a gente pode passar para velocidade, né? Nesse caso ali a gente pode afirmar que Maria ela levou 20 minutos para percorrer ali aqueles outros 800 metros e chegar à escola. Então, falando sobre velocidade, a velocidade é a relação entre a distância percorrida por um móvel e o tempo decorrido nesse movimento. Em termos práticos, ela expressa a rapidez com a qual um móvel se movimenta, tá? Então, a gente pode observar o seguinte. Nesse caso ali de Maria, né, ela percorreu, matematicamente falando, 800 metros em 20 minutos, certo? Né? Matematicamente falando, a gente consegue encontrar essa fração aí. Isso acontece, gente, quando a gente relaciona o tempo com a distância percorrida, tá bom? Mas existe uma forma, né, uma forma geral da gente calcular a velocidade. Para isso a gente tem que entender que existem dois tipos de velocidade, né? A velocidade instantânea, que não é tão interessante para a gente agora, e a velocidade média. Vamos só pincelar um pouquinho e falar sobre a velocidade instantânea. A velocidade instantânea ocorre a um instante específico do movimento e é representada pela letra V ou por V e esse izinho minúsculo aqui, que eu acho que vocês conseguem enxergar, tá bom? Mas, como eu disse, ela não é tão importante pra gente agora. O que é importante pra gente agora é isso daqui, ó, a velocidade média. Por quê? Vamos imaginar ali um carro em movimento, tá? Um carro em movimento, ele, quando dá a partida, a velocidade dele é 0, tá? E aí ele começa a acelerar, que é uma outra coisa que a gente vai falar agora. Ele começa a se mover e vamos supor que em um determinado momento apareça um farol vermelho. Então ele tem que reduzir a velocidade, parar.
Em seguida ele acelera de novo e aí ele vê lá uma placa, né, limite de velocidade. Então ele reduz a velocidade para respeitar ali a sinalização. Ou seja, em vários momentos ele vai variando ali a velocidade, né, do veículo. Então, para calcular a velocidade média, nós temos a fórmula Vm, que é a velocidade média, é igual a ΔS, né, que é a variação do espaço, sobre ΔT, que é a variação do tempo. Ou seja, S final menos S inicial sobre T final menos T inicial, tá bom? Logo surge uma pergunta, né? Qual que é a medida de velocidade, né? Como é que eu meço essa velocidade? Qual que é a unidade de medida dessa velocidade? Bom, quem estudou no ano passado viu que a unidade de medida de velocidade, segundo o Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro por segundo. Porém, às vezes a gente vê a velocidade em quilômetros por hora, tá? Vamos dar uma olhada aqui? Então, lá no livro de vocês está escrito assim: de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, a velocidade é medida em metros por segundo. No entanto, é bastante comum as pessoas utilizarem a medida quilômetros por hora. Levando em conta as equivalências entre as unidades, vejamos como ficaria a velocidade de Maria nessas duas medidas, tá? Então, lembra que ela percorreu ali uma distância de 800 metros em 20 minutos? Então vamos lá. 800 metros em 20 minutos. E aqui a gente vai querer passar para quilômetros por hora, tá? Então, vocês se lembram como é que eu faço para passar de metros para quilômetros? Eu tenho que dividir por 1000. Então aqui eu vou ficar com 0,8 quilômetros. E no caso do minuto, eu tenho que dividir por 60. Então 20 dividido para 60 é igual a 1 sobre 3, tá? Na verdade, isso daqui vai ser igual a 20 sobre 60, certo? Cortando esses zeros aqui, eu fico com 2 sobre 6. E aí aqui eu consigo simplificar, eu fico com 1 sobre 3, tá bom? Por isso é que a resposta aqui é 1 sobre 3, o que? Hora, né? 1/3 de hora. Mas essa resposta fica muito feia, né? Assim fica estranho de responder. Então a gente vai juntar isso tudo aqui, tá? Vamos fazer essa divisão aqui, 0,8 dividido para 1 sobre 3. Bom, vou fazer aqui embaixo. Esse 0,8 aqui, eu vou multiplicar por 10, que vai ficar 8. E o 1 sobre 3, eu vou também multiplicar por 10, tá? Tem que multiplicar em cima e embaixo por 10, e aí eu vou ficar com 10 sobre 3, tá bom? Lembrando que é uma fração, eu vou ter agora 8 sobre 10 terços. E como é que eu faço, gente, divisão de fração? Eu vou conservar a primeira, né? Conservar a parte de cima, o meu numerador. Lembrando que eu tenho que colocar 1 aqui embaixo. E vou inverter
o meu denominador. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 10, tá? Agora, que conta que eu vou fazer? 8 vezes 3 e 1 vezes 10, certo? Aqui vai dar 24 sobre 10. 24 sobre 10 é só eu andar com a vírgula. Então, eu tenho 2,4. Agora sim fica mais fácil de responder, certo? Vai ficar 2,4 quilômetros por hora, tá? Poxa, professor, toda vez que eu for fazer conta eu vou ter que dar essa volta toda? Pode ser que sim, mas pode ser que não, tá? Depende muito da questão. Mas e se a gente quisesse fazer, por exemplo, em metros por segundo? Como é que ficaria? A gente iria começar da mesma forma. 800 metros e 20 minutos. Tem que ser igual a... Quero passar agora, né, de metro para metro. Tem que fazer alguma coisa? Não. Então aqui vai ficar 800 mesmo. E aqui é minuto, né? E de minuto para segundo, o que eu tenho que fazer? Dessa vez eu tenho que multiplicar por 60. Multiplicando isso daqui por 60, vou ficar com 1.200, tá? Isso daqui, cortando os zeros aqui, eu tenho 8 dividido para 12, tá? Quanto é que vai ser 8 dividido para 12? 0,6. Eu não preciso explicar para vocês como é que faz esse tipo de divisão, né? Vocês sabem que a gente vai pegar 8, dividir para 12, colocar um zero aqui e aí ir se aproximando até chegar ao 0,6, tá bom? Então aqui 0,6, só que dessa vez metros por segundo, tá? Então, galera, nós temos essas duas formas aí de representar as medidas de velocidade, tá bom? Mas, gente, pode acontecer da gente precisar passar ali de quilômetros por hora para metros por segundo. A gente precisa fazer uma conversão entre essas unidades. Ou passar de metros por segundo para quilômetros por hora. O que eu faço? Bom, aí a gente vai ter que usar a matemática básica, né? Então, 1 quilômetro por hora, ele vai ter que ser igual a, de quilômetro para metro, é 1000, tá? E de hora para segundo é 60 para passar para minuto e 60 para passar para segundo. Então é 60 vezes 60, que dá 3.600, tá? Isso daqui vai ser igual ao que? Corta esses zeros, certo? E aí eu vou ter 10 sobre 36, tá? Um macete que eu não sei se vocês sabem, mas esse zero aqui de cima eu também posso cortar, desde que eu venha aqui, ó, e ande uma vez com a vírgula. Então eu vou ficar com 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então toda vez que eu for passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu posso usar esse macete aqui, tá? Mas ainda não ficou assim tão fácil, né? Porque eu tenho aqui, ó, uma fração. Nem todo mundo gosta de trabalhar com fração. Então, vamos supor aqui que eu tenha, vou pegar um exemplo aqui do livro, 90 km por hora. E quero passar para metros por segundo. Então eu vou ter que multiplicar por 1 sobre 3,6, certo? O que vai acontecer isso? As partes de cima vão se multiplicar, certo?
90 vai multiplicar por 1. E aqui embaixo, 1 vai multiplicar por 3,6. E no final eu vou ficar com o quê? 90 dividido para 3,6. O que isso diz pra gente? Que toda vez que eu quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu posso simplesmente fazer o que? Dividir por 3,6. Ou seja, essa conta aqui toda poderia ser resumida dessa forma aqui, ó. 90 quilômetros por hora dividido para 3,6. E isso daqui vai ser igual a 25 metros por segundo, tá? A mesma coisa seria se eu pegasse 54 quilômetros por hora e quisesse passar para metros por segundo. O que eu vou ter que fazer aqui? Dividir por 3,6. Isso daqui ia ser igual a 15 metros por segundo, tá? Mas professor, e se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora? Boa pergunta. Gente, eu vou apagar aqui, mas tudo isso daqui está no livro de vocês, tá? Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print e depois copiar. Se você quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, é só fazer a operação inversa, certo? Vamos lá, vamos pegar aqui 20 metros por segundo e passar para quilômetros por hora. Então eu vou multiplicar por 3,6. Isso daqui vai ser igual a 72 quilômetros por hora, tá bom? Então invertir ali as operações, eu consigo fazer a conversão, tá? Outro exemplo, 5 metros por segundo para quilômetros por hora é só multiplicar por 3,6. Isso daqui vai ser igual a 18 quilômetros por hora, tá bom? Resumindo, deixa eu apagar aqui para colocar o resumo para vocês. E esse resumo é bom que vocês copiem, tá? Ou então que vocês grifem no livro de vocês. km por hora para metros por segundo. O que eu vou fazer? Dividir por 3,6. Ou metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Beleza, gente? Então essa é a parte ali de velocidade média, de conversão ali dessas unidades de medidas que são comuns. Geralmente nas questões caem metro por segundo, mas pode ser que aconteça de cair quilômetro por hora. Então vocês já sabem como fazer a conversão, tá? Eu vou finalizar a aula por aqui, tá bom? Para a aula não ficar muito longa. Tem mais coisas ainda pra gente falar, mas eu vou passar uma listinha de exercício para vocês, para que vocês possam treinar o que a gente já viu até agora, tá bom? Um abraço para todo mundo, tchau, tchau e até a próxima aula.